Bom dia, graça e paz, meu irmão. Esse domingo de manhã, né? Bom estar com você aqui, chegando até a sua casa aí, né? Por essa via, que não é a que nós gostaríamos. Mas agradeço a Deus pela sua vida. E estamos nos preparando aí, né, amados? Com muita oração, para a gente retornar com os nossos cultos aí, né? Esteja em oração também, para que Deus possa nos dar a direção correta aos nossos corações, para a gente estar seguindo em frente e essas coisas que estão acontecendo, eu creio que não vão parar o Evangelho, né? Não tem poder que pare o Evangelho. De alguma forma, Deus vai falar com você. Mas nós gostaríamos muito de, na comunhão dos irmãos, né? Como diz lá a igreja, né? No partir do pão, estarmos juntos novamente. Esse é o nosso desejo. E que você possa estar nessa mesma expectativa. Mas estamos assim porque Deus permitiu e creio que Ele quer falar conosco nessa manhã. Então que você possa se sentir aí protegido, guardado pelo amor e pelo cuidado do Senhor. A Bíblia mesmo fala que os anjos do Senhor acampam, né? Ao redor daqueles que o temem e os livra. Né? Então, qualquer coisa antes de chegar perto da gente vai ter que passar por uma batalha, né? Que é a dos anjos, né? Mas nós queremos ministrar o teu coração nessa manhã, né? Uma palavra de edificação pessoal para você. E que você possa abrir o seu coração. Para que o Espírito Santo, de alguma forma, fale sobremaneira com você, né? Quando a gente prepara uma mensagem, a gente fica naquela expectativa de Deus falar com você, através das nossas vidas. Então, nós estamos aqui alinhando com o Senhor o nosso coração. Que você possa, nessa manhã, se sentir abençoado, nessa manhã de domingo, né? E mais confortável na sua casa, né? Talvez degustando um cafezinho enquanto assiste essa ministração. Mas que Deus te abençoe grandemente e vamos orar, né? Pai, nós louvamos o Senhor, porque até aqui o Senhor tem guardado, tem cuidado de nós. E nós queremos nos sentir, Pai, ou sentir a segurança do Senhor no nosso coração. Em qualquer área da vida. Nós estamos vendo, Pai, que não adianta a gente fazer planos. Porque todos os nossos planos são frustrados, mas os planos do Senhor para nós não são. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos alinhe com os seus planos. Nos governe para não se sentirmos desgovernados nesses dias. Alimenta o nosso coração na fé e na paz que o Senhor diz que excede todo entendimento humano. E eu te peço graça nessa manhã de domingo, nessa escola dominical, para que o nosso coração seja tocado pelo Senhor nesse estudo que vamos fazer e que a palavra não volte vazia, como é de praxe, como é verdade, mas produza fruto em nosso coração. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa mesmo e nos ajuda nas nossas fraquezas para que vençamos em todas as áreas da nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa manhã eu quero estar conversando mais um pouquinho com vocês, né? Semana passada eu estava ministrando também e eu falei sobre os processos de transformação de Deus na nossa vida, né? E Romanos 12:3 diz que a gente deve pensar com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Medida da fé não é solto, né? O nosso pensamento não tem que estar vagando. E lá em Provérbios 4:23, ele dá uma ordem, né? Uma orientação para nós, assim, que ele fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Todo mundo sabe,
está passando por isso, né? Uma coisa é a gente saber o que os outros estão passando e ser empático, até interceder, orar. Mas agora a gente está sentindo em nós mesmos todo esse processo que estamos passando. E uma das coisas que eu tenho pensado, né, ou procurado ocupar, é para Deus governar nossa mente nesses dias. Para que a gente não vagueie, né? A Bíblia fala sobre cochear sobre 2 pensamentos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que andar naquilo que Deus propõe para nós. E nesse mundo aí onde muita informação e muita coisa chega a você, nós devemos guardar o nosso coração, né? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. E nesse sentido, eu fiquei meditando sobre os nossos pensamentos, né? Tem um livro que fala sobre batalha espiritual, né? Sobre as lutas que nós devemos fazer, né? E partilhar nesses dias, né? E esse livro fala um pouquinho sobre a mente, de onde procedem os nossos pensamentos, né? E eu quero dar um exemplo para você de que às vezes a gente pensa e está seguro naquilo que nós estamos pensando, mas não é o que Deus pensa de nós. Antes de entrar no que eu quero te falar, eu quero te dar um exemplo disso. Em Lucas 22, 31 a 33, a palavra diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para criar cirandardes como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele disse: Senhor, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Na verdade, Pedro aqui estava pensando de uma forma, mas ele não sabia o que ele ia passar. Então Deus alertou ele: olha, Satanás pediu você para peneirar como trigo, para provar você. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então aqui Jesus estava falando justamente sobre isso, que nós devemos cuidar com aquilo que nós pensamos. Porque às vezes nós pensamos de nós muito mais do que nós somos. É muito simples isso, né? Porque às vezes a gente olha uma coisa assim, até nos meios de comunicação, na internet, e a gente acha fácil fazer aquilo. Ah, mas é fácil, né? Porque o cara lá pega lá e faz rapidinho. Aí a gente vai fazer e a gente não consegue nem terminar, nem concluir. Mas parece tão fácil. É justamente sobre isso, sobre a gente pensar, né? E essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre mente transformada, uma metanoia mesmo, né? Nós temos que entender que Deus sempre nos orienta, ou quer nos orientar, deseja nos orientar. Para quê, amados? Para que quando chegue momentos como esse que nós estamos passando, nós tenhamos certeza, né, da nossa fé, né? Em Romanos fala conforme a medida da fé que nós devemos pensar. E Deus intercedeu em Lucas 22, 31 a 33, para que a fé de Pedro não desfaleça. Então a proporção do nosso pensamento tem que ser na nossa fé, naquilo que nós acreditamos em Deus. Para que a gente não se perca, amados. E o texto que eu quero tomar como base para a gente tirar alguns ensinos, né, e explorar ele um pouquinho mais. Claro que a palavra de Deus é muito rica. Eu li às vezes você lê lá 10 vezes, tem 10 ensinos diferentes, de uma forma diferente, da maneira como você está se vendo. Ou no ambiente que você está, na forma como você está, naquele momento. O Espírito vai revelar a palavra daquele jeito para você, de uma forma que, vamos falar assim, adequa ao momento.
Mas a gente quer explorar um pouquinho 2 Coríntios 10, de 3 em diante, né? Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 10, 3 em diante, que diz assim, né? Porquanto, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Até aí. Aqui ele estava falando, né? Paulo estava falando de uma batalha, de uma guerra que nós vamos travar a vida inteira, enquanto estivermos nessa terra, que é a batalha da carne contra o espírito. E ele começa falando que, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Não adianta, amados, nós lutarmos as nossas lutas na nossa força de vontade. Você já se dá por derrotado. Mas tem uma promessa de Deus que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quer dizer, na fé que Deus coloca ou alimenta no nosso coração. Aí, nesse texto, né, e pensando um pouquinho sobre ter uma mente transformada, você já parou para perguntar para você de onde vêm todos os pensamentos que estão sobre a sua mente agora? E se nós pensamos assim, a gente começa a observar as atitudes do nosso coração. Porque se nós não observarmos isso, ele fala aqui no texto, né, que existe uma milícia não carnal, né, das armas que não são carnais, para destruir fortalezas. Mas como? Como fortaleza? O que é isso? Por que nós não devemos só militar segundo a carne? Porque nós vamos ficar vivendo só, amados, na esfera física das coisas. E não no sobrenatural de Deus. Existe o natural que você vê. Existe o sobrenatural, que é onde Deus opera nas nossas vidas. Né? A fortaleza de pensamento é um pensamento alojado em minha mente que me leva a ter uma atitude errada. Isso protege e defende a velha natureza. Vou dar um exemplo para você. Se você tiver um conceito de Deus errado, você, na verdade, tem um preconceito com Deus. O que é um preconceito? É um pensamento errado que eu tenho a respeito de alguém. Então, eu crio um pré-conceito. Isso é preconceito. E aí o conceito para ser estabelecido não entra na minha cabeça, porque eu tenho uma visão errada e distorcida daquilo que é verdade para mim. Então, sobre isso, nós devemos levar, a Bíblia fala, né? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Jesus. Para a gente destruir isso, amados, destruir pensamentos errados, nós devemos nos entender em Deus, não fora dele. Por isso que às vezes o processo de conversão, se não é feito, se não é entendido, a pessoa volta atrás. Né? Volta a fazer as mesmas coisas, porque não teve uma transformação na mente. E se tiver uma transformação na mente, automaticamente o comportamento muda. O discipulado, amados, que nós temos falado muito, o pastor tem nos ministrado e vamos estar passando para frente, é um discipulado de transformação de caráter, que mexe lá com o seu interior.
Por isso que Deus fala que nós devemos guardar o nosso coração. Se tem alguma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede. Da maneira que você pensa, você vai agir. E da maneira que você pensa, você vai criar um sistema para você estar ali. Então nós devemos destruir essas fortalezas. Por isso que Paulo fala, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque para destruir essas fortalezas, nós não podemos lutar no nosso jeito de agir. Deus tem que nos dar as armas, porque as armas da milícia não são carnais, são espirituais. O diabo, ele se aproveita desses pensamentos. Por isso que hoje, nos dias de hoje, tem muita gente com medo. Porque ele não consegue entender o cuidado de Deus, a proteção de Deus. E aí ele é atormentado. E é onde entra o demônio e rouba a paz do espírito que tem no seu coração. Por causa de um pensamento que você tem. Nós devemos pensar claramente, primeiro, sobre nós mesmos. Recuperar nossa identidade. Quem você é? Filho de um Pai poderoso, que é Deus que te protege. Então, nesses dias, você tem a proteção de Deus. Claro, mas não vamos ficar fazendo besteira. Não vou ficar abusando. Mas a gente pode se precaver, usar uma máscara, passar um álcool, mas não é isso que vai nos proteger. Porque o vírus é invisível. Então você não sabe quando ele chega. Devemos levar cativeiro nossos pensamentos a Jesus, para que a gente não fique à mercê de pensamentos errados e crie fortalezas. Eu estava pensando, né? Por que às vezes um homem e uma mulher se separam? Aí vamos dar um exemplo aqui. Quando eles estão namorando, é uma maravilha, né? Eles estão juntos, todo mundo admira, né? Hoje, essa semana mesmo, um colega, um irmãozinho nosso chegou, Léo, nossa, eu admirava tanto aquele casal, separou. Justamente por isso. Porque existe uma fortaleza na mente que leva o cara a pensar de uma forma diferente, no momento que ele precisa pensar de uma outra forma completamente diferente. Mas ele não consegue. Por isso que Deus fala que nós devemos entregar o nosso coração ao Senhor, devemos entregar os nossos pensamentos a Deus. Nós devemos cultuar a Deus. E o que é cultuar a Deus? Não é prestar um culto. Cultuar a Deus é na mente. Romanos fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia, mudança de mente. Precisamos contar que anulamos sofismas com a palavra de Deus. Destruímos toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é essa altivez? Mas é uma coisa tão simples, que às vezes está dentro de nós. É aquele fato de você dizer assim, eu não concordo. Porque você não chegou ao pleno conhecimento daquela verdade para você. Então o que está em jogo aqui, amados, é a nossa identidade, a nossa vida, nossos planos, nossos futuros, a nossa carreira, a nossa profissão, tudo. Às vezes a pessoa encontra a pessoa bem-sucedida, mas ela é triste no que ela faz, porque ela não queria estar fazendo aquilo. Mas contribuiu, foi se deixando levar, né, pelas emoções, pelas fortalezas da mente dele. Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se eu penso só na terra, tem um texto que fala assim, e se a nossa verdade em Cristo se limita só a essa vida, nós somos o mais infeliz de todos os homens. Nós devemos pensar com a mente de Cristo. Por isso que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento, a obediência de Jesus, porque estando pronto nisso, né, na submissão a isso, nós vamos vencer toda a desobediência, toda a carnalidade que desagrada a Deus. Quais são os hábitos que nos levam a ter
essas fortalezas. Primeiro hábito é uma mente decaída. Né? Provérbios 23, 7 diz assim: como imagina na sua alma, assim ele é. O que nós devemos pensar? Nós não devemos pensar de nós o que nós não somos, mas a nossa identidade está em Cristo, no nosso relacionamento com Jesus, para Deus revelar a verdade sobre nós, sobre o nosso comportamento. Por que muitas vezes nós não vencemos nossos pecados? Porque a segunda coisa que nos leva a ter uma fortaleza na nossa mente são hábitos de pensamentos não regenerados. Inúmeros cristãos são atormentados por vários medos, porque os pensamentos não são regenerados na sua cabeça. Ele pensa dele o que ele não é. Eu começo a pensar de mim que eu não estou preparado para estar aqui, para ministrar. Daqui a pouco eu não estou conseguindo nem ler a palavra. Mas aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus me disse para me fazer, é aí que eu vou vencer essas batalhas. Colocando a palavra, né? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, não andamos segundo nossos próprios pensamentos. O que é andar no mundo? É andar na vaidade dos seus pensamentos. Aí nós temos uma mente decaída, nós filtramos as coisas do ponto de vista nosso, não do crivo de Deus. E aí nós vamos sendo atormentados por demônios. Muitas vezes, amados, não é um processo de libertação. Não é expulsar o demônio. Não, o demônio não tem nada a ver. Aliás, a Bíblia fala que Jesus venceu isso na cruz. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É uma falta de atitude, uma falta de olhar, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar significa colocar. Eu tenho um estilo de pensamento, mas eu vou compartilhar isso com o meu discipulador. Eu vou avaliar com a minha vivência na palavra. O que diz a palavra? Um exemplo: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, a não ser palavra de edificação. O que devemos pensar? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é... Mas que pureza, que bondade é essa? A que vem de Deus, aquela que Deus tem que colocar um pensamento na nossa cabeça que vai destruir essa mente decaída. E a mente decaída e hábitos de pensamentos não regenerados que criam fortaleza na nossa mente são fruto de quê? São frutos de pecados não confessados. O que diz a Bíblia? Aquele que confessa seu pecado e abandona, alcança misericórdia. Alcança graça, né? Diz o texto. Então nós temos que entender, amados, que nós devemos filtrar, principalmente nesses dias, o que vai levar nossa mente a pensar determinados pensamentos. E aí, meu irmão, você tem que filtrar mesmo. Porque se a gente for olhar aí o que está falando, a primeira coisa que vai ser roubada do seu coração é a paz. A segunda vai ter tormento. E tormento vira o quê? Gera insegurança. Insegurança gera medo. Daqui a pouco você está desesperadinho. Aí é um passo para o diabo te sugerir algo que vai tentar contra a tua própria vida. Devemos pensar na medida que Deus nos dá, né? Romanos, volto lá em Romanos, né? Não pense com moderação. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós, amados, para a gente
passar os processos de Deus, né? Nós temos que gerar pensamentos que vão nos levar a esse lugar, a permanecer, né? Se as minhas palavras se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Então nós temos que incutir a palavra de Deus. O que Deus diz para nós nesses dias? É para temer ou é para ter confiança? É para ficar apavorado? Nossa, aí já não quer nem sair de casa, fecha tudo? Não que isso não seja uma precaução, mas não é isso que vai te livrar. Não. O que vai nos livrar é Jesus, né? Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Temos que gerar uma confiança no nosso coração, sabe? De como vamos andar nesses dias. Pastor pregou aqui, já venho repetindo isso, que Deus tem um caminho no meio dessa tormenta que nós estamos passando. Então, quer dizer, nós entraremos, passaremos, sairemos seguros do outro lado. Confie no Senhor. Davi fala, né? Ainda que onde pelo vale da sombra da morte, ele sabia onde é que ele estava andando, que ele tinha que passar aquele processo. Ele dizia assim, a tua vara e teu cajado me consolam. Vara, disciplina do Senhor, disciplinar a mente. Cajado, orientação. Nós temos que andar na disciplina da nossa mente. Não vos conformeis com esse século. Não se conforme, nossa pátria não é aqui. Nosso lugar não é aqui, nós estamos temporariamente aqui. Mente decaída, hábitos de pensamentos não regenerados, né? Quer dizer, o pensamento gera um hábito na sua vida que não é regenerado. Eu não consigo vencer meu pecado, é porque o pecado está na mente. E pecados não confessados geram essa fortaleza, onde o diabo tem poder para agir sobre sua vida. Mas quando nós levamos cativo todo cativeiro, pensamento, obediência de Jesus, nós punimos toda essa desobediência. Por isso que ele fala que, uma vez completa a vossa submissão, nós temos que nos submeter ao processo de Deus transformar a nossa mente, amado. A gente precisa de orientação. Você precisa de alguém que vai te ensinar os passos em Jesus. Você que está começando a vida, caminhando agora com Jesus, você precisa ser discipulado por alguém que entende isso. Né? De onde vêm se originam essas fortalezas? As fortalezas são mente decaída, hábitos e pensamentos não regenerados e pecados não confessados. Da onde vem? Da onde que são as fontes que alimentam? A primeira coisa é o mundo. Deus fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o que há no mundo não procede de Deus. O que tem no mundo? A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Eu começo concupiscência da carne. Eu cobiço as coisas. Eu quero me projetar nessa vida. Eu não quero esperar Deus fazer, eu quero conseguir. Concupiscência dos olhos, eu cobiço, né? Eu quero aquilo, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Aí gera o quê? Uma soberba na vida. Eu sou tal. Eu consigo as coisas, mérito meu. Claro, tem merecimento. Se estudar, consegue. Conquista, né? Mas às vezes o caminho com Deus, amados, é mais tranquilo. Na medida certa, na proporção certa. Agora, é isso que você vai fazer. Você pega e faz. Sem sofrimento, sem carga. Daí você vai entender quando Jesus diz assim, vinde aprender de mim, acharei descanso para vossas almas, porque sou manso e humilde de coração. Quer dizer, é uma conversa tranquila. Não tem estresse. Aliás, amados, quando fala em pensamentos, quando fala em fortalezas, a maioria das pessoas está reclamando das escolhas que fez. Ah, Léo, essa semana eu estive lá conselhando um casal. Ah, Léo, a gente não se entende mais, meu marido não me ama mais. É uma visão que a esposa estava tendo. Mas quem que escolheu?
Então nós temos que andar, amados, bem, sabe? Deus não tem pressa para as coisas. O Cronos aí, o relógio está com os dias contados. O diabo sabe disso, ele está com os dias contados. Mas o Kairos de Deus é o tempo de descanso. Entrar nesse descanso é ter uma mente renovada no Senhor. Eu entro, o que diz a Bíblia? Se entra e encontra pastagem, se encontra um descanso. Não precisa se estressar, não, Deus. Vem um problema aí, agora. Não, você acalma o coração e vai lá, Deus, eu estou com esse problema, mas da mesma forma que eu já venci muitas coisas, eu vou levar meu pensamento ao Senhor e buscar do Senhor a direção. A segunda fortaleza que leva a criar fortalezas que escravizam a mente, a segunda coisa, é as nossas experiências. Amados, uma experiência bem-sucedida é uma bênção, mas uma experiência mal-sucedida vai trazer amargura no coração. Por isso que muita gente desiste da igreja. Ele cria uma expectativa, uma experiência, ele quer ter uma experiência com Deus. Aí ele se frustra de olhar o irmão. Eu já vi muita gente reclamando. Por que você não está... Ô, meu irmão, você está sumido aqui. Porque lá não dá, tem um irmão lá. Sempre criando expectativas nos outros. Experiências péssimas. Porque aquele que tem uma experiência verdadeira com o caráter de Jesus, com a cruz, né, que crucifica seus pecados, com a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito, ele não volta atrás. Cito o exemplo de Josué e Caleb. Eles viram lá tudo que lá foram, os espias que foram com eles só jogaram contra. Não, eles falaram assim, mas o Senhor vai entregar esse povo nas nossas mãos. E aí quando você vê lá Josué recebendo a instrução para ordenar o povo, e quando ele vai dar as terras para Caleb, Caleb fala assim, eu estou como há 40 anos atrás, na minha expectativa em Deus, pode me dar os anaquins, que era digamos assim, o povo mais poderoso, homens de guerra mesmo. Esses eu vou destruir. Ele queria comprovar o que estava no coração dele. Estava disposto para a batalha, porque ele tinha uma experiência radical com o Senhor. Nós, como igreja, nesses dias, temos que ter uma experiência radical com o Senhor das nossas vidas, que é Jesus. A terceira, que eu acho que é uma das piores que pode acontecer, são doutrinas erradas. Por isso que o discipulado é muito importante, porque criar uma fortaleza na mente de uma pessoa, amados, né? Doutrinas erradas, nós nos deixamos levar por outras pessoas. Mas existem fortalezas que nós geramos em nós pelos nossos pensamentos. Pela leitura que nós fazemos do mundo, pelas experiências que temos e pela doutrina que assimilamos. Por isso que Jesus fala assim, não deixe nenhuma raiz de amargura preencher seu coração, porque se ela entrar no coração, ela vai trazer frutos amargos para você. Porque ela vai te perturbar. Raiz de amargura está muito ligada a fortalezas que nós criamos na nossa mente. Nós não damos tempo para Deus agir, mas tem gente que, se o pastor falar A, ele entende B, e aí ele sai praguejando, fala, sabe, aquela confusão. Porque o que acontece? Se deixa conduzir. Por isso que Deus fala que nós não devemos lutar, né? Tem um texto que fala assim, que Deus, levando cativo o cativeiro, trouxe paz aos homens. O que ele fez? Ele levou a mente dele cativa a Deus para obedecer, e obedeceu, e a morte foi morte de cruz, a mais agoniante que tinha, para que ele pudesse libertar as nossas vidas. E ele obedeceu. Tem outro texto que fala que Jesus obedeceu pelas coisas que sofreu. A obediência que nos traz a paz, né? Estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, para passar um processo, amados, nós temos que levar a nossa mente a Jesus. E entregar os nossos pensamentos a Ele. Porque se nós não guardarmos, né? Nós vamos desfalecer nesses dias.
Deus está nos observando. Deus está procurando homens e mulheres dignos daquilo que Ele veio proporcionar para cada um de nós. E nós temos que entender essas coisas, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como que quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. É o Salmo. Grandes coisas Deus tem para fazer. Mas começa, amados, na gente. Salvação, ela é individual, ela começa na nossa mente. O que eu entendo, o que eu assimilo de Jesus? Por que eu estou aqui? Eu sempre perguntei para Deus: Deus, meu lugar é aqui. Porque se não for aqui, eu vou atrapalhar, né? Então nós temos que entender, amados, que Deus tem planos para cada um de nós. E que um dos nossos maiores inimigos não é o diabo. Ele foi vencido na cruz. Somos nós mesmos, com as nossas sofismas, com os nossos egoísmos, com as nossas julgamentos e conceitos. Por isso que Deus tem que trabalhar na nossa mente. Por isso que Paulo fala, né? Porque nós, embora andando na carne, não militamos contra a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não são. Nós temos que ir lá e buscar em Deus destruir no Senhor essas fortalezas que nos roubam da presença dEle. Ah, mas quantas vezes nós deixamos de receber uma dádiva de Deus porque nós temos na nossa cabeça preconceitos, né? As armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existe uma indução do diabo para que a gente pense diferente, para que a gente vá contra o conhecimento de Deus. Ah, eu não quero saber nada de Deus. Daí Deus não pode transformar, que a palavra transforma a nossa vida. A palavra transforma o nosso coração. Então nós temos que entender, amados, que a mente é o nosso maior campo de batalha. O que você está pensando agora? O que você está pensando nesse exato momento que eu estou ministrando para você? Porque Deus, amados, tem grandes obras para fazer na nossa vida. Tem grandes obras para fazer através da nossa vida. Se Cristo me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Mas livre do que? Livre desses pensamentos, dos enganos, dos sofismas, das fortalezas que não me levam a essa plena graça de uma completa submissão a Cristo Jesus, nosso Senhor. Pare um pouco, amados. Reflita se você não virou um questionador. Porque nós devemos pensar segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Andar nos caminhos do Senhor. Agora, a medida para esse tempo, qual que é? Qual que é a minha medida de fé que eu tenho que ter? Eu não preciso estar, eu quero declarar sobre sua vida, você não precisa estar sobre o medo, sobre a insegurança. Ô Léo, mas você não conhece minha casa. Profetiza sobre ela. O que Deus fala lá para o profeta, lá no vale dos ossos secos? Profetiza. Profetiza aí, quando os ossos estavam lá, ele viu. O que você vê? Eu vejo uns ossos, né? Então profetiza os ossos. Profetiza na terra da sequidão. Aí quando ele profetizou, se organizou, estava bom, e agora? Ah, eu vejo organizar, agora profetiza o que? O Espírito. Talvez na sua casa seja isso. Precisa profetizar o Espírito, que vai alinhar as coisas, que vai transformar um vale
onde praticamente não tem nada, e um grande exército para lutar pelo Senhor. Deus tem isso para você. Se a tua mente está te atormentando nesses dias, colocando você contra a parede, insegurança, medo, caos. Eu já tive noites, amados, que eu tive que orar. Eu estava conversando com o Felipe, né? Aqui a gente estava orando. Teve um dia que eu cheguei aqui, eu tive que orar, porque me veio um espírito de morte, um temor. Terror, vamos falar assim. E a gente estava na reunião de oração, e eu orei, e eu senti o Espírito vindo e me livrando. E é sobre essas bases que nós devemos andar. Não com temor, não com medo, mas com temor no coração do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Eu não quero fazer nada do que desagrada a Deus, mas o que desagrada a Deus está na minha cabeça. A minha incredulidade. Outra coisa que cria uma fortaleza é a incredulidade. Mente decaída, hábitos de pensamentos não regenerados, pecados não confessados e a incredulidade. Que ela é destruída com o nosso confessar. Você pode não acreditar em Deus. Você pode. Mas o que diz Romanos, Isaías, né? Vinde e arrazoemos. Deixa eu ler esse texto para você. Isaías, né? Versículo 1. Para terminar aqui, amados. Estou terminando já. Deus nos dá o direito, amados, até de questionar Ele, mas com sabedoria. Olha lá, versículo, Isaías 1,18. Ele começa assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão serão limpos como a lã. Ele fala, vinde e arrazoemos. Vamos discutir aqui seu caso, seu problema. O que Deus quer, Ele sabe, amados, que nós, às vezes, nós nos tornamos senhores das nossas vidas. E não é isso que Ele quer, né? O próprio Isaías, no capítulo 6, viu isso. Quando o rei, né? O que diz ali? No ano da morte do rei Uzias, ele tinha um rei no coração dele. Quando esse rei morreu, o que diz o texto? Eu vi o Senhor. Aí ele viu quem ele era. Ele viu que ele precisava ser purificado. Então, amados, a nossa mente é um campo de batalha. De manhã, por que é bom assim, né? Nas primeiras horas da manhã, você colocar na sua mente a palavra de Deus, porque aquilo ele vai te levar a pensar como você deve agir. Se a sua mente está tomada pelo cronos, pelas atividades humanas, você provavelmente vai estar cansado e sobrecarregado. E só Jesus para aliviar. Mas, amados, essa manhã eu quero deixar você ciente de uma coisa, de que Deus está lutando as nossas guerras. Só que nós precisamos ajudar, nós precisamos concordar, nós precisamos entregar nossa mente ao Senhor e dizer, Senhor, vem com a tua graça. Faz a obra que está estabelecida no meu coração. Aquilo que o Senhor quer de mim. E você não precisa andar com medo. Você não precisa andar inseguro nesses dias, né? Porque Deus está fazendo uma obra no seu coração, né? Nosso salmo diz assim, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Deus tem grandes coisas para você nesses dias. Não se deixe levar por informações que vão te levar a pensar de uma forma insegura, incoerente com aquilo que Deus está direcionando você. Desejo do meu coração que você vença essas lutas, porque Deus está batalhando elas com você. E nesses dias é propício isso, amados. É um momento de se alinhar, um momento de renovar os seus pensamentos. Por isso que Deus está te permitindo ficar em casa. Você tem tempo para a palavra. Desliga um pouco aí seus filmes, suas séries e mergulhe na palavra. Se encha, vou me encher da tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Se encha da palavra de Deus.
Deixo aqui essa meditação para você nessa manhã. Creio que para mim foi bênção, para você também. E que, glória a Deus pela sua vida. Quero só terminar com uma oração. Amém? Pai, cria em nós um coração, uma mente renovada no Senhor. E um coração puro, pronto a obedecer. Porque os nossos desígnios são para a vida e não para a morte. A palavra de Deus diz isso. E nós queremos viver e não morrer. Mas isso se aplica aos nossos pensamentos, Pai. Então, vem, Senhor Deus, e pega, cativa os nossos pensamentos no Senhor. Para que a gente não pense de nós o que nós não somos. Antes a gente pense com moderação, segundo a medida da fé que o Senhor opera em nós. Por isso, Deus, nessa manhã, eu peço que o Senhor transforme a nossa mente. Venha com o teu governo, com o teu poder, com a tua autoridade. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Basta uma ordem sua, Deus, e nossas mentes serão tomadas pelo teu Espírito Santo, que é o que mais nós queremos. Abençoe nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a noite. Um abraço para você.